No auge do verão de 1981, nos meus 19 anos, vivi um episódio que transformou minha percepção sobre a vida e o além. Durante aquela fase, eu estava convicta de que Deus, ou qualquer poder superior, era uma invenção da imaginação humana. Caso contrário, esse ser não estava desempenhando um bom papel na gestão do universo. O que eu não conseguia enxergar era que, desde o momento em que me apeguei a essa descrença, minha existência começou a perder o rumo. Gradualmente, me transformei em alguém mais centrada em mim mesma de forma rasa, negligenciando o verdadeiro autocuidado. Vale mencionar que, durante vários anos, enfrentei episódios de aceleração súbita do coração. Até aquela época, não me havia sido diagnosticada nenhuma condição cardíaca específica. Se me perguntassem, eu categoricamente negaria enfrentar qualquer questão de saúde relacionada ao coração. Para mim, era perfeitamente normal experimentar vertigens e beirar o desmaio em momentos de taquicardia. Em uma noite específica, estava eu acomodado no banco traseiro de um automóvel, fazendo o percurso de Los Angeles até São Francisco, quando, de forma abrupta, meu coração iniciou uma corrida desenfreada, seguida de um desconforto avassalador. Subitamente, meu campo de visão foi tomado por uma enxurrada de cores vibrantes, dando a impressão de que o mundo ao meu redor entrava em um giro incessante. Em seguida, fui cercado por um sentimento de escuridão densa se aproximando, assemelhando-se a uma nuvem preta e opressiva. O medo se apoderou de mim de uma forma nunca antes sentida. No auge do meu pavor, clamei por Jesus, quase sem pensar. O que se seguiu foi como testemunhar um embate épico, um confronto entre uma força luminosa e brilhante e a escuridão que me envolvia. Não demorou muito para que a luz triunfasse sobre as sombras. Me vi então, em profunda adoração diante dessa fonte de luz. Fui banhado por um calor e amor tão intensos, uma força que invadia cada parte de mim. Nunca antes havia sentido um amor tão pleno e incondicional, exatamente como aquele frequentemente mencionado por outros. Embora tenha havido uma troca de palavras entre nós, os detalhes específicos me fogem agora. Tenho a impressão de que aquele momento foi um de cura e rejuvenescimento para mim. Logo após, me encontrei flutuando acima do carro, percorrendo a estrada e observando minha forma física abaixo. Reconhecia ser eu ali sentado. Contudo, simultaneamente, me encontrava elevado. Não havia medo ou perplexidade. Tudo estava em seu devido lugar. Ao meu lado esquerdo, percebi uma figura, distinta da entidade de luz com a qual havia interagido. Tinha a aparência de um homem vestido com uma túnica branca. Curiosamente, jamais olhei diretamente para ele. Quem era ele não me importava tanto. Parecia estar ali como um guia. Não seguia adiante por vontade própria, mas parecia que ele estava me levando. Juntos adentramos o cosmos, uma percepção clara pelo rápido passar de estrelas e planetas. A experiência era extasiante. Senti uma liberdade incomparável. A ordem dos acontecimentos que vieram a seguir é difusa. Sei apenas que cada um representava uma vivência única. Contudo, tentar alinhar esses eventos numa sequência ou cronologia específica é algo complicado para mim. O que recordo em seguida é o encontro com um ambiente totalmente banhado em branco. É complicado dizer se o lugar tinha paredes concretas, mas sentia-se uma espécie de confinamento, provavelmente demarcado pela luz que preenchia todo o espaço. E é por isso que o refiro como uma espécie de aposento. Diante de mim estava um homem trajando uma vestimenta branca imaculada, posicionado atrás de um púlpito no qual repousava um volume que, por algum motivo, eu soube imediatamente tratar-se do livro da vida, como descrito na Bíblia. Isso é grave, foi o pensamento que me veio à cabeça. Nesse momento, uma revelação profunda me envolveu. A imagem de Deus que me foi ensinada desde pequena não tinha qualquer semelhança com a entidade que agora se apresentava perante mim. Ficou claro que, não importa o título, Deus, Alá, Grande Espírito ou qualquer denominação, estamos falando do mesmo ser, o artífice do universo. Percebi que as diferentes doutrinas religiosas simplesmente oferecem várias explicações para esse ser onipotente. Além disso, tomei consciência de que o impulso interior que nos orienta a realizar boas ações provém desse ser supremo, aquela luz de amor que habita em nós. Não consigo precisar o momento exato em que essa revelação me atingiu. Foi mais uma sensação de entendimento inato que permeou meu ser. Encontrei-me em um ambiente que desafiava a descrição tradicional de um espaço. Era como se estivesse em uma dimensão que, por um lado,
sugeria ser uma sala pela sensação de limites definidos, e por outro, transcendia essa noção, estendendo-se além do perceptível. Nesse local, foi-me apresentado um panorama da minha existência. Não tenho certeza se era a totalidade da minha vida, pois minha memória clara se fixa apenas nos eventos da última semana, particularmente desde o momento em que renunciei à minha fé. As imagens e sensações dessa revisão foram intensas. Vi-me agindo com um egocentrismo profundo, absorvida unicamente em minhas próprias necessidades, despreocupada com o bem-estar alheio. A dor que causei a uma pessoa, em especial, ecoou em mim com uma intensidade perturbadora. Os remorsos que mais me afligiram foram relacionados a ferir os outros, ser desonesta, insensível com os sentimentos alheios e a minha indulgência em atitudes egoístas. Curiosamente, minha orientação sexual, um ponto de conflito interno considerável devido à minha criação, não parecia ter relevância alguma ali. Esse detalhe foi uma surpresa bem-vinda, confrontando diretamente as crenças limitantes que me foram impostas. Além dessa sala de revisão da vida, havia outro espaço, ou talvez uma extensão da mesma dimensão, onde percebi a presença de outras almas. Entre elas, senti a energia tanto de mulheres quanto de homens, embora não pudesse identificar nenhum rosto familiar. Nesse segmento da experiência, foi-me mostrado um diagrama que, a meu ver, simbolizava a teia de escolhas da vida. Cada decisão desencadeava uma série de caminhos subsequentes, ilustrando claramente que cada ação nossa reverbera no tecido do universo, gerando consequências. A profundidade dessa experiência me marcou de maneiras que palavras mal conseguem expressar. Ali, no limiar entre o físico e o etéreo, confrontei a verdade nua sobre minha jornada pessoal, meus atos e suas repercussões. Essa visão ampliada da vida, destacando a interconexão de cada escolha e sua onda de impacto, foi uma lição de humildade e, ao mesmo tempo, um convite para a transformação. À medida que a experiência se desdobrava, uma enxurrada de sabedoria começou a fluir em minha direção, ou assim me pareceu. O aprendizado não chegava a mim através de palavras faladas, mas sim como ideias completas e maduras, uma comunicação direta de pensamentos. Normalmente, meu processo de pensamento envolve palavras e imagens, mas naquele instante, bastava surgir uma indagação em minha consciência para que a resposta se apresentasse imediatamente, não somente esclarecendo a dúvida inicial, mas também fornecendo a lógica por trás dela, além de respostas para eventuais novas perguntas geradas. O cosmos inteiro parecia se alinhar, cada peça se encaixando perfeitamente em um imenso mosaico, fazendo todo o sentido. Preciso memorizar isso, pensei comigo mesma, determinada a reter aquela compreensão profunda. Deslocando meu olhar para a direita, a distância revelou uma paisagem estonteante, um vale esplendoroso habitado por inúmeras pessoas. Entre elas, percebi uma presença marcante, alguém que observava todo o cenário com uma serenidade transcendental. Tive a sensação inabalável de que era Jesus. Sua figura, embora não detalhadamente visível, irradiava uma aura de paz e amor incondicional, que transcendia a compreensão humana. Seus traços, embora não focados em minha visão, sugeriam a gentileza e força de um guia espiritual supremo, um ser de luz, cuja presença apenas reforçava a magnitude do que eu estava experienciando. Nesse reino de conhecimento absoluto e iluminação, cada partícula de entendimento parecia valiosa, cada revelação, um tesouro a ser guardado. A intensidade com que as respostas chegavam, abrangendo não apenas o imediato, mas o intrincado tecido de causas e efeitos, era avassaladora. Eu estava imersa em uma dimensão onde o conhecimento fluía livremente, sem barreiras ou limitações, uma experiência que desafiava qualquer tentativa de descrição. A percepção de que fazemos parte de um todo interconectado, cada ação e pensamento nossos reverberando através do infinito, era uma lição de vida transformadora. Estar diante dessa visão do vale, sentindo a proximidade de uma entidade tão poderosa e amorosa, foi um momento de profunda emoção e esclarecimento. Era como se, naquele instante, eu estivesse sendo gentilmente lembrada da unidade de todas as coisas, da interligação entre cada alma e do amor que fundamenta a existência. A experiência de receber tal sabedoria, de sentir-se parte de um todo maior e mais belo, foi um privilégio indescritível, um momento de clareza celestial que mudaria para sempre a maneira como vejo a vida, o universo e a minha própria existência dentro desse vasto e misterioso cosmos. Ao baixar o olhar,
deparei-me com uma linha demarcada no chão, meu pé, ou melhor, a versão espiritual do meu corpo, pois percebi que, assim como as demais almas que havia encontrado, eu também estava em uma forma etérea. Preparava-se para cruzá-la e juntar-se ao grupo do outro lado. Foi quando uma revelação me atingiu. Transpor aquela linha significava que eu não teria retorno ao mundo dos vivos. Era um ponto sem volta, onde a morte se tornaria definitiva. Curiosamente, até esse momento, a ideia de que eu poderia estar à beira da morte, ou que já havia deixado meu corpo físico, não havia realmente me atingido, mesmo tendo vislumbrado minha forma física no carro. Senti-me, estranhamente, inteira. Uma risada escapou de mim, acompanhada do pensamento: bem, a morte certamente não é como eu imaginava. Eu expressei meu desejo de permanecer, de não cruzar a linha, e então uma compreensão me foi transmitida. As pessoas com quem eu compartilhava aquela viagem de carro, além da minha mãe, sofreriam imensamente com minha partida definitiva. Foi difícil compreender, mas aceitei. Em algum momento durante essa troca de insights, foi-me apresentado um mapa e recebi a orientação para seguir para a Virgínia. Essa instrução peculiar sobre a Virgínia, dada por entidades que não precisavam de palavras para comunicar suas mensagens, mas sim de uma transmissão direta de pensamentos e conhecimentos, deixou-me intrigada. Tudo ali era uma novidade para mim, desde a consciência de possuir uma forma espiritual, até a singularidade de receber direcionamentos tão específicos. Cada nova revelação me fazia reconsiderar não apenas as minhas percepções sobre a vida e a morte, mas também sobre propósito e destino. Ali, no limiar entre o terreno e o etéreo, confrontada com a possibilidade de uma existência além da matéria, senti uma paz indescritível, mesclada à curiosidade sobre o que viria a seguir. A ideia de ter um corpo espiritual, capaz de se movimentar livremente, desvinculado das limitações físicas, era fascinante. E, embora a perspectiva de cruzar a linha e juntar-se àqueles que haviam partido antes de mim fosse tentadora, a responsabilidade perante aqueles que ficariam me fez escolher permanecer. A decisão de voltar, impulsionada pelo amor pelos que seriam deixados para trás e pela curiosidade sobre o caminho não trilhado para a Virgínia, definiu o próximo capítulo da minha jornada, um capítulo ainda a ser escrito. Enquanto os anjos entoavam suas melodias celestiais, tive a impressão de testemunhar as nuvens banhadas em luz, embora fosse noite. No instante seguinte, me vi novamente acomodada no banco traseiro do carro, envolta pelos acordes da música mais encantadora que já ouvi. Guardei para mim essa vivência por um bom tempo, sem compartilhá-la com ninguém. Nos dias que se seguiram, senti-me como se estivesse fora do meu próprio corpo, com um desejo ardente de regressar àquela dimensão de paz e sabedoria. Eu sabia, de forma intuitiva, que não havia nada que pudesse fazer para reconquistar aquele estado sublime, por mais que tentasse resgatar cada fragmento daquela iluminação que me preenchera. Infelizmente, o conhecimento profundo que me foi dado lá não permaneceu comigo. Frequentemente me questiono sobre o motivo pelo qual algumas pessoas guardam consigo o conhecimento adquirido em suas experiências de quase morte, enquanto eu mal consigo me lembrar dos detalhes da minha. Essa inquietação me acompanha, fazendo-me refletir sobre a natureza fugaz de tais momentos e sobre o que realmente fica gravado em nossa essência. A lembrança do canto angelical e da luz que parecia envolver tudo ao redor traz um misto de alegria e melancolia. A música, cuja beleza transcendia qualquer coisa deste mundo, deixou um vazio quando se dissipou, assim como a sensação de conhecimento onipresente que me abandonou tão repentinamente quanto veio. Essa experiência singular, embora tenha sido guardada em silêncio por tanto tempo, moldou a maneira como vejo o mundo e a vida após a morte, deixando um anseio constante por um entendimento mais profundo do universo e do meu lugar nele. Agora, ao compartilhar minha história, mesmo sem poder reviver a sabedoria que me foi brevemente concedida, espero encontrar outros que passaram por vivências semelhantes, ou que, ao menos, possam compreender a profundidade da minha busca por respostas. A busca por reencontrar aquele estado de plenitude e compreensão se tornou uma jornada contínua em minha vida. Um caminho que sigo com a esperança de um dia, talvez, reaver ao menos uma fagulha daquela luz divina que, por um breve momento, iluminou meu ser.